Olá a todos, sejam todos bem-vindos de volta ao curso de interpretação das boas práticas de fabricação de acordo com a resolução da Anvisa RDC 665 de 2022. Nesse módulo, nós falaremos um pouco da questão da interpretação no que diz respeito às definições e estrutura da RDC 665. Bom, para entendermos um pouco os requisitos, precisamos ter um entendimento claro, né, do que a RDC 665 traz como definições importantes. A ideia aqui nesses slides não é ter todas as definições que a 665 traz, mas as que são mais importantes, né, que vocês possam realmente ter um entendimento, tá? As demais definições todas vocês podem consultar na própria resolução, que inclusive é um dos anexos que consta aqui desse material didático. Tá? Bom, primeiramente vamos entender o termo fabricante, né? Por que é importante o termo fabricante na resolução 665? Porque vocês verão, ao lerem a 665, que sempre é utilizado lá como o fabricante deve. Né? E muitas vezes, se nós não tivermos claramente definido o que é a definição, a interpretação de fabricante, por exemplo, um importador, um distribuidor pode ter ali um engano ali e falar, não, mas eu não fabrico, então isso não se aplica a mim, tá? Então, muito pelo contrário. Inclusive, depois vocês verão aqui no final, nos slides, na continuidade dos slides, no que diz respeito a essa interpretação, que a Anvisa, né, nessa RDC, ela já deixa isso claro. O que antes, antigamente, na RDC 16, nós já falávamos isso, né, qual que é o conceito de fabricante, né, agora ela deixa um pouco mais claro isso. Tá? Vamos avançar aqui um pouco. Fabricante é qualquer pessoa que projeta, fabrica, monta ou processa um produto acabado. Então, até aqui, tudo bem, né? Eu acho que para todos, quando você pensa numa fábrica, num fabricante, eu acho que esse é o conceito natural, normal que todos temos, né? Quem projeta, fabrica, monta ou processa um produto acabado. Né? Aí ela tem ali depois uma continuação, né? Incluindo aqueles que desempenham funções por contrato de esterilização, rotulagem e embalagem, né? Então ela já dá uma amplitude maior aqui, ó. Quem rotula e embala também é fabricante, tá? Então, para a gente entender melhor aqui, por exemplo, quando você importa um produto, você está sendo um importador, né? Você não rotula e não embala aquele produto, pensando aí na embalagem primária e na rotulagem do produto especificamente. O que os importadores fazem é a nacionalização, né? Eles colocam lá a etiqueta de distribuir ou importado, distribuído por, tá? Quando você vai rotular o produto ou embalar o produto, ou seja, você adquire o produto como se fosse semi-elaborado, semi-acabado, né? Você se transforma no fabricante aqui no Brasil. Tá? Esse é o conceito que a vigilância adota. Agora vamos entender então, mas então isso só vai se aplicar para aquele que realmente fabrica. Não. Né? Quando na definição é mencionado pessoa que projeta, fabrica, monta ou processa um produto. Quando nós falamos fabricação, ele envolve todo o conceito, tudo que acontece dentro de uma fábrica. Desde a fabricação, literalmente falando, né, até o armazenamento e transporte do produto. Por isso que o termo fabricante ele vai se aplicar, embora usado o termo fabricante, para quem transporta, para quem armazena e para quem também distribui o produto, né? Porque ele está na cadeia de fabricação. Então esse é o entendimento que a vigilância traz, esse é o entendimento que é usado aqui na RDC 665. Tá? Uma outra questão aqui, né? Sistema de qualidade. Então, é uma estrutura organizacional, responsabilidades, procedimentos, especificações, processos e recursos necessários para a gestão da qualidade. Percebo que o sistema de qualidade não é de uma área de qualidade, não é de um setor de qualidade, não é do representante da gerência, não é do representante da direção, né? Faz parte, o que compõe o sistema de qualidade é uma estrutura organizacional. Estrutura organizacional é toda a hierarquia da empresa.
Ele vem lá desde o nível mais alto, a alta direção, até o nível mais baixo que você tenha na estrutura hierárquica. Todos que estão dentro da empresa, eles contribuem para a qualidade e automaticamente eles fazem parte do sistema de qualidade. E a definição de qualidade, que também parece uma coisa meio boba, né? A gente fala, pô, mas definir qualidade. Qualidade é muito fácil, é muito claro definir. Tá? Então, o que o regulamento traz? É a totalidade de aspectos, características que possibilitam um produto médico ou produto para diagnóstico in vitro. Lembrando que essa resolução também se aplica a produto para diagnóstico in vitro. Atender às exigências de adequação ao uso, incluindo segurança e desempenho. Percebam que, por mais que seja sutil, tem uma diferença aqui grande do conceito que nós temos normal ou natural de qualidade. Muitas vezes nós definimos qualidade como algo que alguém define o que é bom para ele. Eu sempre uso um exemplo. Eu usando uma caneta esferográfica Bic, para mim uma caneta esferográfica Bic, ela tem qualidade, porque o que eu espero da caneta é que ela escreva, é que ela não fale. Só que uma outra pessoa pode falar, não, mas caneta para mim tem que ser uma Montblanc, porque ela me dá um status, ela me dá lá, quando eu pego uma Montblanc para escrever, uma Montblanc que tem lá banhada a ouro e tudo mais, então ela vai me dar já um status, as pessoas vão me respeitar mais em virtude da caneta. Ou seja, ele definiu, a finalidade da caneta Montblanc ou de uma Bic é a mesma que é escrever, mas ele definiu o que ele quer ali como qualidade. Só que isso nós rompemos quando nós falamos de produtos para a saúde, de dispositivos médicos, ou um produto médico. Porque quando nós falamos aqui no conceito dentro desse regulamento que esteja adequado ao uso, incluindo segurança e desempenho. Ou seja, o cliente lá na frente, seja um médico, um hospital, uma clínica, por mais que ele fale, por mais que você tenha um produto que não atenda a totalidade das suas características, ou seja, é um produto na linguagem da qualidade que nós falamos que está não conforme. E o usuário, o cliente, o médico, ele diga, não, manda assim mesmo que eu uso aqui, eu não posso liberar o produto naquela condição. Por mais que ele queira. Por quê? Porque ele não está adequado ao uso, e ele não é seguro, e o seu desempenho está comprometido. Então, esse é o conceito qualidade que a RDC 665 traz. Aqui eu só vou colocar um parênteses para vocês, porque lá no capítulo 6 da RDC 665, nós vamos falar sobre produto não conforme. E todo produto não conforme nós falamos que tem uma disposição ou ação imediata. E vocês vão perceber lá no capítulo 6 que o regulamento ele permite que o produto não conforme ele seja utilizado na sua condição que está. Ou seja, ele está não conforme, e de repente você pode usá-lo daquela maneira. Porém tem uma ressalva, tem uma condição para que isso aconteça. Qual é a condição? Desde que haja uma análise de risco tecnicamente justificável. Ou seja, tecnicamente você tem que avaliar o risco daquela não conformidade para ver se ele vai comprometer aqui as exigências com relação à adequação ao uso, segurança e desempenho. Então, eu posso usar um produto não conforme, liberar ele para uso? Posso. Mas nós vamos ter que enxergar que alguém analisou tecnicamente os riscos e garantindo pode usar, porque isso não compromete adequação ao uso, segurança e desempenho. Ok? Isso lá no capítulo 6 nós aprofundaremos um pouco mais também falando disso. Uma outra definição que é interessante a gente trazer na resolução 665, é a definição de reclamação. Então ela traz ali, uma comunicação por escrito, oral ou eletrônica relativa à não aceitação da identidade, qualidade, durabilidade, confiabilidade, segurança, eficácia e desempenho de um produto. Ou seja, além da definição, ela falar comunicação por escrito, oral ou eletrônica, então ela chama atenção para essa questão da comunicação oral, alguém reclamando numa entrega, reclamando lá para o entregador, olha, sempre está vindo com a caixa amassada, alguém ligar e falar, olha, está vindo desta maneira, alguém numa visita comercial reclamar lá para o representante comercial, olha,
não está chegando do jeito que deveria chegar, né? Então, essas reclamações orais também, a organização ela precisa ali identificar como que ela vai tratar isso, tá? Isso no capítulo 7 também nós aprofundaremos. Mas uma outra coisa que é interessante aqui, para a RDC 665, como por característica, quando nós falamos aqui de qualidade, ela está focada no produto, né? Existe aqui a situação de você falar, mas e o cliente quando está reclamando de que a nota fiscal não chegou na data, de que um boleto chegou errado, né? É uma reclamação? Sim, é. O cliente está insatisfeito? Sim, está. Porém, à luz da RDC 665, esse tipo de reclamação não merece toda a tratativa que no capítulo 7, na 665, nós vamos trazer para vocês. Por quê? Porque ela entende a reclamação aquilo que é relativo a quê? Não aceitação de identidade, qualidade, durabilidade, confiabilidade, segurança, eficácia ou desempenho de um produto. Ou seja, ela está linkada às características do produto. Pô, devemos então ignorar todas as outras reclamações que não sejam ligadas a características do produto? Não, né? Não é isso que nós queremos que a empresa faça, né? Vocês vão sim olhar, porque se um cliente está insatisfeito e você ignora a sua insatisfação, daqui a pouco você não tem cliente para o negócio, isso não é bom. Mas não quer dizer que você tenha que fazer uma investigação, fazer uma análise, reportar, né? Por mais que você até faça isso, mas a RDC 665, numa inspeção de vigilância, numa auditoria interna, nós não vamos dar atenção para isso, tá ok? Bom, auditoria de qualidade, né? Falamos aqui agora sobre a questão de auditoria interna. Então, auditoria é um exame estabelecido, sistemático, independente, né, de todo o sistema de qualidade, seja do fabricante, né, que a gente viu o conceito de fabricante, executado em intervalos regulares, né, então, ou seja, tem que ter de quanto em quanto tempo você vai fazer, frequência suficiente, né. Perceba que o termo suficiente é aquilo que é o bastante, aquilo que basta. Então, cada organização vai definir ali. Para mim, é uma vez a cada 6 meses. Para mim, uma vez por ano. Tá? Então, ou seja, qual o período você vai querer fazer essa auditoria? Para assegurar que as atividades do sistema de qualidade e também os resultados que satisfaçam os procedimentos do sistema de qualidade estejam, né, acontecendo. Tá? Então, é isso que a gente precisa garantir numa auditoria. É ter a certeza do que eu planejei executar está sendo executado. É a busca da conformidade. Aí tem o termo de validação, né, que é a confirmação por análise e evidência objetiva que os requisitos definidos para uma determinada finalidade conduzem de forma consistente ao resultado esperado. Aí aqui a gente pode pensar em validação de processo, validação de projeto, né? Então aqui depois a gente vai ver, mas o termo é esse, tá? Eu confirmar, né, através de análise e evidências de que aquilo que eu espero está realmente acontecendo, tá? Bom, a RDC 665, né, nós já falamos lá no módulo 1 sobre a questão de regulamentações, tá? Aqui nós estamos falando um pouquinho com relação, dando continuidade a essa questão aí das definições. Então ela traz ali no artigo 135 e no artigo 136, né? A documentação que comprova o atendimento aos requisitos dispostos na resolução tem que estar disponível sempre que solicitado. Então é muito importante isto, né? Por regra, hoje no Brasil, no momento que nós estamos aqui gravando esse treinamento, a certificação de boas práticas de fabricação, ela se aplica para produtos com classe de risco 3 ou 4. Classe de risco 1 e 2, não se aplica a certificação de boas práticas. Só temos que tomar cuidado, porque o fato de você não ter a obrigatoriedade de uma certificação de boas práticas não quer dizer que você não tenha que atender as boas práticas, ou seja, que não tenha que atender a RDC 665. E aí é onde que pega, né? Porque por mais que o seu produto, classe de risco 1, você deva somente
notificar esse produto à Anvisa para poder comercializá-lo, para poder distribuir, para poder fabricar, você tem que manter toda a documentação de que atende à resolução 665, né, com você. Na medida que uma inspeção de vigilância sanitária requer que você apresente, você tem que ter disponível. Caso contrário, você pode ter as sanções, ter os danos aí, que é você ter aquele seu produto interditado e você não poder comercializá-lo. Tá? E aí no artigo 136 ela reforça isso, né? O descumprimento das disposições contidas nessa resolução constitui infração sanitária, nos termos da Lei 6437 de agosto de 77, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis. Então é muito importante vocês terem essa, né, a dimensão da aplicabilidade, né? Quando a organização não está atendendo o que está na 665, ou quando a organização não tem registro, documentação que demonstre o seu atendimento, elas podem ter ações aí previstas já na Constituição, no que diz respeito à infração sanitária, né? Desculpa, Constituição não, né? Na resolução que diz respeito à infração sanitária. Qual que é a estrutura que a RDC 665 traz, então? Ela tem lá todos os seus capítulos, vocês vão ver aqui que ela é dividida em 10 capítulos, né? Sendo que o 10º capítulo são essas disposições finais que falamos. Mas os 9 capítulos que já que estão aqui estruturados, para quem conhecia a RDC 16, ela também estava dividida, distribuída em 9 capítulos, então essa estrutura se manteve aqui, tá? Onde no capítulo 1 você tem o objetivo, a abrangência e as definições, um pouco das definições falamos aqui. No capítulo 2 nós vamos falar dos requisitos gerais de um sistema de qualidade, né? Então ali nós temos ali responsabilidade gerencial, falando de política, de organização, de revisão gerencial, né? O capítulo 3, na seção 3 ainda do capítulo 2 de pessoal, gerenciamento de risco, controle de compras, tudo isso no capítulo 2. O capítulo 2, vocês vão perceber depois que ele é um capítulo mais pesado, porque ele traz toda a estrutura de um sistema de qualidade. O capítulo 3 falaremos aí de documentos e registros de qualidade, tá? Capítulo 4, de controle de projeto e registro mestre de produto, né? Então isso se aplica a quem realmente fabrica, tá? Aqueles que são distribuidores, esse capítulo não vai se aplicar, né? Aqueles que são importadores, uma parte aqui vai se aplicar, mas normalmente ele se aplica na íntegra àqueles que são fabricantes. O capítulo 5, ele fala de todos os controles de processo e produção. O 6º, manuseio, armazenamento, distribuição e rastreabilidade. Capítulo 7, ações corretivas e preventivas, e aqui envolve reclamações, envolve auditorias de qualidade. Capítulo 8, instalação e assistência técnica, então aqueles que fabricam, importam ou distribuem equipamentos que têm instalação e assistência técnica, o capítulo 8 está lá aplicado. Capítulo 9, técnicas e estatísticas, tá? Bom, nós falamos que a resolução ela está dividida em 137 artigos, tá? E como que está essa distribuição? Aí tem uma tabela que eu estou elaborando, né, que nós elaboramos para vocês. Essa tabela vocês não encontram na resolução. Aqui foi um trabalho que nós fizemos para que vocês consigam enxergar os artigos como que eles estão em cada capítulo, seção ou subseção. Por exemplo, o capítulo 1º, ele tem 3 seções, não tem nenhuma subseção, e ele vai do artigo 1º até o artigo 3º. O capítulo 2º, ele tem a seção 1, 2, né, 3, 4 e 5. Na seção 1 você tem o artigo 4, então ele não tem nenhuma subseção. A seção 2, ele tem lá a subseção 1, subseção 2, subseção 3, sendo que na subseção 1 você tem os artigos do 5º ao 7º, na subseção 2 do 8º ao 9º, na subseção 3 do 10º ao 12º. E aí, respectivamente, né? Então é uma tabela que fizemos aí, tivemos o trabalho de selecionar cada capítulo, seção, subseção e apresentar para vocês todos os artigos, tá? Até chegando lá no artigo 10º, né, que nós falamos aí, no capítulo 10º, né, onde nós falamos dos últimos artigos, 135 a 138.
Bom, no capítulo 1, quando nós falamos de disposições iniciais, né, aqui nós falamos que a RDC ela traz ali com relação aos requisitos aplicáveis à fabricação de produtos médicos para diagnóstico in vitro, né? Esses requisitos, eles descrevem essas boas práticas para métodos de controles usados em projeto, compra, fabricação, embalagem, rotulagem, armazenamento, né? Coisa que nós já comentamos as definições. 2 parágrafos aqui interessantes, tá? Os requisitos de que trata, né, o caput aqui desse artigo, se destinam a assegurar que os produtos médicos e para diagnóstico in vitro sejam seguros e eficazes, reforçando o que nós trouxemos até ali na definição de qualidade, né? A preocupação da RDC 665 é garantir que os produtos sejam seguros e eficazes. E o outro parágrafo, né, que aqui é só para que todos tenham essa ciência, tá? Que esta resolução ela incorpora o ordenamento jurídico no que diz respeito ao Mercosul, né? Significa o quê? Que os países membros do Mercosul, eles têm o consenso e todos eles, é claro que cada um com seu regulamento específico, atendem os mesmos requisitos e princípios estabelecidos nessa resolução 665. Tá? A abrangência, né, que tem aí no caso a RDC 665, se aplica a fabricantes, distribuidores, armazenadores, importadores, né, que todos os produtos, sejam eles médicos ou de diagnóstico in vitro, que sejam comercializados no Brasil. Percebam aqui que aquilo que nós estávamos falando na definição de fabricante. Por mais que o regulamento use o termo fabricante, mas isso se aplica a quem fabrica, distribui, armazena e importa. Parágrafo 1º. Quando os fabricantes de que trata esse artigo concluírem que determinados requisitos não são aplicáveis a seus processos, eles devem documentar a justificativa para esse entendimento. Percebam? Então, assim, isso não se aplica, então não vou falar nada. Não, você vai lá e vai justificar. Por que não se aplica? Eu não tenho o capítulo 4, controle de projeto e desenvolvimento, porque eu sou um importador, eu não desenvolvo, não projeto nada. Ok, então você vai lá e vai justificar isso dentro da sua documentação. Os distribuidores, né, devem cumprir minimamente os seguintes requisitos desta resolução. Tá? E aí é importante por quê? Porque aqui existia a Instrução Normativa número 8 de 2013 e ela foi revogada também com a Resolução 665. Então, o que a gente traz aqui? Por exemplo, armazenador de produto médico e produto para diagnóstico de uso in vitro. Capítulo 1 e 7 integralmente. Capítulo 2 integralmente, exceto seção 4. Tá? Capítulo 3, seção 1. Capítulo 5, artigos 67 até o 77. E o capítulo 6, integralmente, exceto artigo 119. Tá? O artigo 119 é no que diz respeito a retrabalho. Então, ou seja, se você não é fabricante, em nenhum momento você vai poder ter retrabalho. Então, armazenador, importador, distribuidor, né, você não vai atender o artigo 119. Por isso que ela está trazendo aqui, exceto o artigo 119. Importador, né, capítulo 1, 2, 7, 8 e 9 na sua integralidade. O capítulo 3, seção 1 e 2. O capítulo 4, artigos 63, né, incisos 3, 4 e 5. Tá? O capítulo 5, artigos 67 até o 87. Tá? Desculpa, até o 77, depois 85, 86 e 87. E as seções 3 e 4. E o capítulo 6, integralmente, de novo, né, exceto o 119, porque importador não faz retrabalho. As empresas que exerçam mais de uma atividade deverão cumprir os requisitos específicos definidos para cada atividade. Então, se você importa, armazena e distribui, você vai pegar aquilo que é o mais crítico, né? Então, você vai ter que atender todos, qual que é o mais abrangente de importação. Você vai olhar para aquele critério e ali você vai definir a aplicabilidade. Os requisitos mínimos a serem cumpridos, né, definidos lá nos parágrafos 2 e 3, né, e o artigo 4º, são aplicáveis a distribuidores, armazenadores e importadores, mesmo que o dispositivo mencione apenas a palavra fabricante. Então, assim, isso é uma novidade que a RDC 665 traz, isso não era previsto antes na RDC 16, esse texto,
o texto simplesmente, porque o conceito já existia. Né? Aqueles que já foram treinados na RDC 16, nós mesmos reforçávamos muito isso, a definição e o conceito de fabricante. Fabricante não é somente aquele que fabrica. E aqui na RDC 665, o artigo 6º, ela está deixando claro isso, né? Aplicáveis a distribuidores, armazenadores e importadores, mesmo que o dispositivo mencione apenas a palavra fabricante. Bom, as definições, então, descreve as principais definições, as mais importantes do regulamento técnico, né? E aí tem uma novidade, qual que é a novidade? Trouxe algumas explicações quanto a algumas definições, principalmente essa que nós acabamos de ler, onde ela traz ali o parágrafo 6º, falando, por mais que o termo fabricante seja utilizado no dispositivo, no regulamento, esses requisitos se aplicam a quem importa, armazena e distribui. Tá? Ainda pensando nas disposições iniciais, né, os procedimentos de que trata o inciso 2, né, desse artigo, devem ser implementados eficientemente e adequados para alcançar os objetivos do sistema de qualidade. Tá? Então, o que nós falamos os procedimentos que tratam o inciso 2? No inciso 2, nós falamos de auditoria. Então, ou seja, a auditoria tem que ser implementada de forma eficiente e adequada para alcançar os objetivos. A auditoria de que trata esse inciso 2 é diferente de outras atividades, né, exigidas por essa resolução. Por exemplo, é diferente de inspeção, é diferente de verificação, né? Auditoria, você vai olhar todo o sistema de qualidade. É um exame sistemático, independente, tá? Com relação ao projeto, a validação de que trata lá o inciso 31, que nós falamos também do termo validação, tá? Significa estabelecer e documentar evidências de que as especificações do produto atendam às necessidades do usuário e o seu uso pretendido. E com relação a um processo, a validação significa estabelecer e documentar evidências objetivas de que o processo produzirá constantemente ou consistentemente um resultado que satisfaça as especificações pré-determinadas. Então, projeto, o produto atende o que se espera dele, e processo, né, a forma de fabricação vai dar um resultado de acordo com o que você pré-determinou, de acordo com o que você deseja. Alguns termos que não aparecem nas definições da RDC 665, né? Embora ela use a palavra eficácia, né, mas lá não tem a definição de eficácia. Então, o que é eficácia? Extensão na qual as atividades planejadas são realizadas e os resultados são alcançados. Onde nós buscamos isso? Né? Na ISO 9000, que hoje, quando fala de qualidade, é uma norma internacional aí que traz conceitos e definições. Seguro, então é aquilo que é posto a salvo, livre de perigo, abrigado, protegido. E suficiente, né? Aquilo que basta, que é o bastante, que está em número razoável. Tá? Então, para a gente ter claro aí, quando o regulamento fala seguro e suficiente, a gente está só trazendo aí algumas definições. A empresa vai definir o que para ela é seguro e o que para ela é suficiente. Tá? Bom, é isto, né, nesse módulo, né, terminando aqui agora esse módulo 2, trazer para vocês aí toda a definição e a estrutura da RDC 665 e a aplicabilidade. Ok? Nos vemos aí nos próximos módulos aí, então, para darmos continuidade a esse treinamento.